Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos mais para uma quarta-feira de bate-papo. Sejam todos bem-vindos, que for chegando para dando um oizinho. Michele, boa tarde, seja muito bem-vinda. Hoje teremos o nosso bate-papo com uma convidada muito especial que já chegou. Chamo já você, Violeta, pra gente entrar. Deixa eu só botar o tema aqui, tá? Sejam todos bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar como a nossa convidada conseguiu superar um relacionamento abusivo através do perdão. Um tema muito interessante. Tenho certeza que a história dela vai conectar com muita gente. Então, aproveita, vá chamando aí quem acha que precisa ouvir essa live. Precisa trabalhar o perdão. Pronto. Fixar como tá. Ok. Vamos lá. Ana Cristina, seja muito bem-vindas. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Violeta, falar com você, tá? Boa tarde, Nathalie. Como você está? Deixa eu só ver aqui, Violeta, se eu não conseguir colocar você rapidinho aqui. Você aceita aí para a gente fazer. Aê, muito bem, conseguiu de primeira. Muito bem, muito boa tarde. Boa tarde. E aí, como a senhora está? Tô bem, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Então, boa tarde para quem está chegando, né? Hoje o nosso tema é alusivo, né? Ainda à comemoração ao Dia da Mulher. A gente vai estar falando, né? Mulheres de superação. Então, Violeta, para mim, é um ícone de superação. Como ela, assim, teve a sabedoria de conduzir toda a sua vida, né? E aí vocês vão conhecer o porquê que eu acho isso, toda a história linda e maravilhosa que ela tem de superação. Tá cheia de fã aqui, viu, Violeta? Olha, Michelle já disse que ama muito você. Cauane, seja bem-vinda. Obrigada. Daqui a pouco vai encher de fã aqui, viu? Ui. Então, Violeta. Isabel, seja bem-vinda. Isabel Rabelo, Violeta, está aqui. Que Nossa, honra. Bebel. Muito boa tarde, Bel. Daqui a pouco vai chegar o fã-clube, viu? Eu tô achando, viu? Pois é. Então, Violeta, me conte aí, certo? Se apresente para o pessoal, me conte aí como. Se apresente primeiro para a gente poder começar na sua história. Boa tarde a todos. Violeta Ferreira, técnica de enfermagem, dona de casa, né? Mãe, artesã, gosto desse trabalho. E pode começar você, pode começar, já me apresentei. Respire fundo, que serão grandes emoções, certo? Ui! Ana Cristina já está dizendo que você é o amor incondicional, certo? Obrigada. Olha, a Natália já disse que achei mais uma mulher sorriso, ri com tudo. Ah, você não conhece, Natália, a pessoa de sorriso fácil aqui. Então, bora lá, Violeta. Bora Então, lá. assim, mês de março, né, a gente fala muito com relação à mulher, de superação, né? A gente, várias situações.
E teve uma live recente, quem não assistiu a live sobre o perdão, vai lá e assista, que está gravada, certo? No Instagram e no YouTube. Então, a gente falou muito sobre a questão do perdão. A sua história, ela conecta muito com isso do perdão e da superação. Como você conduziu sua vida. Então, o tema é, né? Como eu superei um relacionamento abusivo. Então, comece pelo seu relacionamento, para a gente entender um pouquinho. Vamos lá. Gente, sou casada, né? Há muitos anos. E aí, vida assim de bebida que meu marido tinha, violência. E aí aquela coisa assim, a gente vai tentando ajeitar e acha que vai melhorar e vai levando, né? Até que então, depois de muitos e muitos anos, quando eu já me decidi já a separação, aí teve a controvérsia. Aí Deus assim, Deus, o que é que eu faço da minha vida? Aí comecei já a procurar casa para alugar, porque a situação já não estava fácil realmente, né? Muito abusivo, já além de agressão verbal, a agressão física, né? Então aí chega ao ponto que você tem que decidir o que fazer. Aí o que aconteceu que quando eu estava procurando já uma casa para sair daqui, dessa aqui que a gente hoje ainda reside, ele teve um AVC hemorrágico. E aí a decisão, o que fazer? Porque estava já em fase de separação e eu aí decidi, foi decisão minha, não foi pressão nem nada, decidi como ser humano, como assim, como a vida toda fui cuidadora de pessoas, graças a Deus, e aí eu decidi continuar para tomar conta dele. Aí fiquei, graças a Deus estou aqui, foi difícil, não é fácil depois de tanta agressão você superar. E aí, pedindo eu sempre a Deus para ter essa superação e conseguir, porque você tem que, primeiro, você tem que perdoar. Perdoar porque não foi fácil, não foi fácil. E aí você tem que mudar a sua vida toda, né? Você tem que fazer uma mudança total na vida, até porque trabalhei muitos anos com paciente, né? Nunca tinha tido a experiência de um AVC hemorrágico, de a pessoa perder a parte cognitiva. E ele passou a não conhecer mais as pessoas. Então, para ele, hoje, eu sou a mãe dele. E trabalhei muito, muito, muito o perdão quando, Senhor, me ajude, porque ele precisa e eu preciso. Até porque para a gente tem que ter uma pessoa melhor, né? Ao longo do tempo, a gente tem que ir melhorando, não porque ficou doente e aí abandonar. Aí estou aqui hoje, graças a Deus, estou bem. Perdoei tudo, porque não adianta você, porque ele me judiou, eu hoje estou judiando ele. Hoje ele é meu bebê. Hoje eu costumo dizer que hoje eu não tenho marido, eu tenho um filho. Até porque é o único hoje que, assim, quando levanta da cama, mãe, mãe, oi, benção, mãe. É o filho homem que eu tenho duas filhas mulheres, né? Mas hoje é o meu filho homem que me dá a benção, que tem assim, não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. Ele é o pai das minhas filhas, foi meu companheiro, bom, ruim, mas foi meu companheiro. Certo? Quantos anos antes dele ter o AVC, vocês conviveram até você tomar a decisão, como mulher, de se separar? Mais de 30 anos. Foi difícil, porque assim, a gente vai achando que vai melhorar, né? E aí a gente vai, supera ali, hoje vai melhorando e a gente vai segurando. Mas foi mais de 30 anos. Tivemos uma separação anterior, aí a gente separou, aí aquela coisa de volta. E estou aqui até hoje. Bruno, acabou de chegar aqui na live. Bruno, se você Bruninho! quiser entrar, participar, porque Violeta ela está falando um link aqui da nossa live sobre o perdão, né? De como ela está aqui hoje contando a história de como ela superou esse relacionamento abusivo através do perdão. Então, se você quiser
está aqui, Olha. pode ficar à vontade. Então, Violeta, 30 anos, né? Que aí você conviveu com esse relacionamento abusivo, que aí você falou que passaram de somente agressões verbais, né, até o ponto de agressões físicas, traições, E muita traição. Muita. certo? E aí, quando você decidiu, né, aí a vida deu uma reviravolta. É, quando você disse, não, agora para mim chega, né? Estou no meu limite, vou me separar. E aí surge um novo capítulo da história. Ele fica doente e você novamente tem que tomar uma decisão, né? De ou segue seu caminho ou continua, né, cuidando. E na época, tenho certeza de que as pessoas falam muito, né? Comentam muito, até porque o perdão, como a gente já falou, né, Bruno? É uma coisa que é pra gente, a gente tirar esse peso da gente. Você resolveu tirar esse peso. Mas as pessoas lhe xingavam ou não, né? Era o momento da tão famosa a vingança é um prato que se come frio, né? Isso. Aí, mas você vai ficar? Vou ficar. E resolvi assumir. Eu trabalhei muito. Tenho você como inspiração também, que me ajudou, claro, né? A minha terapeuta, né? E aí fui superando, graças a Deus, estou bem, muito bem. Hoje eu digo que fiquei uma pessoa mais nova depois do perdão. Porque o importante é assim, eu acho que eu digo todo dia, faça bem feito. Não faça por fazer, faça bem feito. Faça porque quer fazer. Não faça esperando que vai ter retorno, né? Porque não tem retorno. E aí estou bem. Depois de ter passado tantos momentos difíceis, eu estou na minha melhor versão. É isso mesmo, esperei. Parabéns por isso. Mas hoje você falou assim que hoje ele não, o sentimento que você tem, né, com ele é de que ele é seu filho. Apenas você tem esse cuidado com ele, né? Mas aí no início, como é que foi no início? Conta pra gente. Logo que ele realmente adoeceu, que você tomou essa decisão de que realmente não, eu vou ficar para cuidar, né? No início, é o susto, né? Por causa da doença, aí vai vindo o tratamento, você vai acompanhando, vai ficando e vai levando. Mas foi tranquilo, porque você tem que acompanhar a cada dia um novo capítulo, né? Aí chega, tá precisando de médico, quem vai levar? Eu tenho que tomar a frente, eu tenho é, tomar todas as paternidades. Eu tenho pessoas, graças a Deus, assim, colaboradores, assim, meus irmãos, as pessoas que até hoje eu conto com a ajuda de todos os meus irmãos. Graças a Deus, são uma bênção na minha vida, me ajuda muito. Você tem uma rede de ajuda nesse sentido para cuidar dele? Minha família, sim. Minha família, porque, assim, se eu precisar, aí eu ligo para um, chamo o outro, e aí vai fazendo as conexões, e aí vai tudo se ajeitando, graças a Deus. Entendi. E como é que está a mulher Violeta em todo esse processo? Eu digo que eu estou bem, Joselita. Eu posso dizer que eu estou bem, porque diante de tantas coisas que eu passei, e hoje eu me vejo, estou bem de saúde, que para mim é o mais importante, eu estar bem de saúde. Estou bem de saúde e a cabeça está ótima, graças a Deus. E eu estou bem, graças a Deus, depois de tantas barreiras. E aí vem as outras aprovações, porque não só tem o marido para essa situação dele, né? Tem as outras questões, né? Porque temos filhos e temos problemas. E aí, de repente, você torna-se, por conta da situação dele, de repente você torna-se, fica refém de todo mundo. E aí você tem que tomar decisões, você tem que
saber conciliar as coisas para ir se ajeitando. Certo. E aí o pessoal quer saber, né, as curiosidades, como é que você, diante de tantas adversidades, de tantos problemas, aí você falou, não, minha saúde está bem, minha saúde física, minha saúde mental. Quais os cuidados, os altos cuidados que você tem com você para que você permaneça firme, né, nessa sua trajetória, nessa sua jornada, se cuidando? Eu faço atividade física, eu faço atividade física e a coisa que eu mais gosto é viajar. Permaneço sempre que eu tenho minha oportunidade. Eu vou lá, viajo, porque faz bem viajar. Eu me sinto bem viajando, né? Sou consumista aí. Então, é essas terapias. Aí, assim, gosto de estar sorrindo sempre. Gosto de estar sorrindo. Você não me vê. Eu acho que você nunca, assim, poucas vezes, né? Que você me viu. Mas o importante é você estar com sua autoestima lá em cima. Eu sempre digo, eu estou bem, eu sou bem. Aí, Dani está perguntando, e artesanato? Também gosto de artesanato, Dani. Amo! É o que também faço. O artesanato é quando está naquela a cabeça meio assim, eu digo, peraí, deixa, eu não vou ocupar minha cabeça com outras coisas, não. Vou fazer artesanato para distribuir. Exato. Então, assim, porque às vezes as pessoas elas olham para as outras, né, Violeta? Então, quem olha para você vê sua vida, né? Então, acha sua vida muito maravilhosa, porque você só vive sorrindo, porque você só vive de alto astral, né? Como você falou, as viagens é sua válvula de escape, é o seu meio que você achou, né? Para desestressar. Porque a gente sempre tem que ter uma válvula de escape. O estresse, ele é diário, né? Diário, Não isso. somente com família, mas com trabalho, entre outras coisas. Então, o estresse, ele é diário e a gente tem que aprender a administrar, né? A ter o controle sobre esse estresse, não deixar o estresse ter o controle sobre a gente. E assim, eu percebo que você conseguiu muito bem essa receita, né? Desse controle desse estresse. Então, o que eu quero deixar para o pessoal, né, que muita gente vai se conectar com essa história, é justamente isso. Você tem que ter meios, né, de autocuidado. Então, apesar dela estar comprometida, né, com esse cuidar, mas ela não perdeu o foco dela. Não é isso, Violeta? Você Com, sempre com manteve esse certeza. foco. Com certeza. Aposentei de um trabalho, mas permaneço em outro que eu amo. Lá o meu trabalho, as pessoas que eu gosto também, isso também me faz muito bem. Fazer o que a gente gosta não tem melhor Ex- coisa. Exatamente. É a coisa mais gostosa. Apesar de estar aposentada lá de um trabalho, mas permaneço em outro trabalho e amo o que eu faço, né? Aí já é satisfação pura. Certo. Do seu autocuidado, o que é que você acha que você tem com relação a manter sua saúde mental equilibrada? É equilibrada. Cuidado assim um pouco com a comida, sempre policiando, né? Como tudo. Não tem esse negócio de muita dieta, não. Mas, assim, como diz meu irmão, né? Você tá igual passarinho. Aí eu tenho cuidado um pouco com minha alimentação e com minha atividade física. Porque eu tenho que ficar bem. Eu tenho que ficar bem. Certo. E por que esse conceito seu de que você tem que ficar bem? Conta aí pro pessoal. Porque se você tá jururu, de mau humor, você vai resolver o que da sua vida? Não, você tem que estar com a sua autoestima elevada para poder. Como é que você vai cuidar de outras pessoas? Que eu acho que a minha vida é cuidar das pessoas. Eu vim como minha mãe, com a sina de cuidar das pessoas. Então eu tenho que sempre estar bem. Quando eu estiver meio para baixo, se joga, sacode a poeira e vamos estar bem sempre. Exato. É isso que eu sempre digo, Violeta. A gente não pode dar para o outro aquilo que a gente não tem, né? Como é que você vai estar distribuindo amor? Como é que você vai
atribuindo outras situações daquilo que você não tem. Então, assim, eu parabenizo você, né? Porque você conseguiu, como eu falei, a receita, né? De seguir. Então, é aquilo que eu falo, a questão de você sempre estar mudando seus pensamentos, né? Entendeu? Os pensamentos tristes, os momentos tristes, eles sempre acontecem, né? Mas se a gente começar a olhar somente o que está ruim, a gente deixa de perceber o muito que está bom, né? E quando a gente começa a ter esse olhar de focar mais na solução do que nos problemas, porque muita coisa não foi você que acarretou, né? Mas o problema foi seu. O problema está com você. Então, não, você não foi a responsável pelo problema, mas o problema existe. E aí resta agora solucionar. Então não adianta a gente estar focando somente no problema. A gente tem que focar e agora o que é que eu tenho que fazer, não é isso? E aí você, assim, tá, como eu disse, você é um exemplo mesmo de superação, de com maestria e dessa questão do perdão, né? Que é um dos focos que a gente vai estar falando aqui, da importância realmente do perdão. Às vezes, o perdão significa você liberar aquela mágoa, né? Então, o quanto o seu marido lhe magoou profundamente com as agressões, né? Com as mentiras, com as traições. Mas teve um momento que você decidiu que aquele peso não era seu para você carregar, né? E aí você decidiu jogar fora. E aí é essa a lição que eu quero que as pessoas vejam. Não é fácil, né, Violeta? Não, não é fácil. Não é fácil, Não é mas é fácil. possível. Na realidade, esse trabalho do perdão, né, de estar liberando, eu acredito que seja um exercício diário. É, é um exercício diário, porque você tem que, quando você perdoa, eu acho que você faz uma faxina. Você tem que fazer uma faxina. E assim, aquela coisa. Não é perdoar por perdoar, você tem que perdoar mesmo. E assim, fazer o seu melhor. Não adianta você dizer bem assim, ah, eu já perdoei, como eu gosto de andar de ônibus, né? E aí eu vejo, a gente vê histórias, né? Quando você anda de ônibus, você vê as histórias. Aí você diz assim, ah, porque outro dia que eu escutei essa história, uma senhora falando, meu marido me batia muito, hoje ele está doente. Quando eu vou dar banho, eu dou um tapa. Não, se ela não perdoou, é melhor não cuidar. Eu acho que você tem que cuidar dando o seu melhor. Como que eu quero ser cuidada? Eu quero ser cuidada com carinho, com todo amor possível. E não, aí você não perdoou. Se for fazer uma coisa dessa, você não fez o perdão. O perdão é quando você realmente vai lá e trata com respeito e o carinho. Exatamente. E aí, assim, muitas das vezes a gente já falou que o perdão, né, não significa que você precisa estar com a pessoa, você só precisa liberar, né? Não necessariamente estar ou não com a pessoa é uma escolha, né, que você pode ter. E aí, no seu caso, você optou por, por estar, por ajudar, na realidade, nem por estar, mas por ajudar aquela pessoa, estender a mão, né, para essa pessoa continuar amando o ser humano que estava à sua frente, dessa vez fragilizado, né, pela doença. Exato. Então, assim, esse é a conduta, essa questão do perdão que a gente tem que trabalhar. Então, é um exercício diário, entendeu? Porque quando você se recusa a perdoar, como você já deu um exemplo aí de outras pessoas, só você que carrega o peso, né? É um peso que você está carregando. E muitas das vezes esses pesos, essas mágoas excessivas, elas começam a levar também a outros sentimentos, a outras tristezas, né? Sentimentos que vão estar só fazendo peso em você, diminuindo a vibração e, quem sabe, né? A ciência ela já comprova até o aparecimento de determinadas doenças, porque você não libera, né? Essa, essas questões. E os sentimentos, a gente já mostrou as palavras, elas começam a modificar mesmo a nossa biologia, né? Isso está muito comprovado.
E aí você, né, por trabalhar diariamente, como eu digo, essa questão do perdão, né, de realmente trabalhar essa questão do amor ao próximo, você é um exemplo de saúde, digamos Sou assim, né? verdade. Ontem eu fui para o meu cardiologista levar os exames, aí eu digo, tá tudo bem, eu digo, Senhor Jesus, obrigado, e obrigado, e obrigado sempre. Sempre a gente tem que realmente agradecer por tudo. Por tudo. Até as coisas que a gente acha, né, que não são boas, que são ruins naquele momento, a gente tem que agradecer, porque de repente pode ter um livramento, né? Alguma coisa que está sendo mostrado para a gente e às vezes a gente termina não enxergando, né? Com os nossos olhos. Isso. Então, a tudo dai graças. Tudo dá Em graças. tudo dai Exato. graças. É. Eu ganhei um presente recentemente de uma pessoa maravilhosa que tem assim, me perdoe, sou grato, eu te amo, eu me amo. Eu amei, eu amei amei o presente, né? Aí eu vou lá e digo, Senhor, perdão, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. E eu me amo. Exatamente. Essa questão, como eu disse, das digamos assim, das situações que levou você a permanecer, né, nesse equilíbrio que é uma busca diária, né, de ficar no equilíbrio, porque as adversidades, ela, os tempos todo da prova. E aí, eu me distraí aqui, Viviane, dizendo eu te amo. Muito bem, Viviane. Ame mesmo essa mulher, que essa mulher é maravilhosa. E distraí aqui, perdi o meu raciocínio. Mas assim, essa questão de você ter o equilíbrio, eu consegui pegar. É a questão de você realmente ter o amor próprio, porque você se ama acima de tudo, né? E por você se amar tanto, é que você tem tanto amor para distribuir para tanta gente, como já falaram lá em cima, né? Que você é um exemplo de amor incondicional. E é isso que eu acho que Cristo, né? Cristo não é uma coisa que a gente tem que ler e passar. Eu acho que Cristo é uma coisa que a gente tem que viver, né? A gente tem que vivenciar esse estilo de vida. Então, é esse realmente amor, mas perpassa por a gente se amar primeiro, né? De ter esse autocuidado que aí você continua tendo, né? Tanto que sua saúde física, mental, né? É um exemplo realmente de superação. Como você está superando. Deixa eu ver aqui. Bruno, você mandou para entrar ou foi engano? Liga aí para eu aceitar você. Bispo tá aqui. E aí, Bispo, Bruno, foi engano? Foi engano ou é para entrar? pode chegar, Bruno. Mandei para entrar. Pronto, agora mesmo. Deixa eu aqui, Bruno. Bruno agora vem arrasando. Quando o Bruno Eita, segura, fala, Bruno. quando sua mãe é linda, Viviane. Oi, Pronto, Bruninho. Bruno. Boa Seja tarde. Boa boa tarde, meu amigo tarde. lindo. Meu bebê, né? Porque você foi bebê, é cria da gente. Rapaz, rapaz, que discussão maravilhosa, viu? Eu tô aqui encantada. E é, Bruninho. Rapaz, Obrigado, que Bruno. discussão. Estão de parabéns. Oh, a Obrigado. nossa, a nossa convidada está de parabéns. Então, Bruno, é justamente isso, sobre tudo aquilo que a gente falou, né, na nossa live Uhum. com relação ao perdão. E a última coisa que eu estava falando, você se concorda, que vivenciar esse amor incondicional, né, de você realmente amar. É claro que tem horas que a gente se chateia, que coisa, mas a gente
transmuta isso, e isso é Cristo, né? Eu acho que Cristo o que a gente tem que vivenciar é isso, né? Essa questão do perdão, né? A gente já falou, e quem não assistiu a nossa live, vai lá assistir. É interessante, justamente uma das coisas que vocês comentaram, que a gente não tem como passar aquilo que a gente não tem, né? E eu vi Violeta falando sobre a mulher que, quando o marido ficou doente, né, ela meio que descontava, né, o que passou por ela, né? E aí a gente só está fazendo mal com mal, né? Infelizmente, a vingança é uma coisa assim que só machuca quem faz, né? Porque por mais que ela gere a violência, mas a violência que aconteceu com ela não vai mudar, muito pelo contrário. Serão duas violências. Serão duas violências. A violência que foi praticada com ela é a que ela está praticando, né? E que, querendo ou não, psicologicamente, isso vai deixar também uma marca em algum momento, né? Exatamente. São ciclos que vão permanecer, né, Bruno? E quando o ciclo, por exemplo, se ela pudesse, de repente, mudar, ela iria quebrar esse ciclo, né? E quando ela faz a mesma coisa, ela perpetua esse ciclo. Verdade. Eu costumo dizer assim, eu acho que a gente eu acho que é até um ditadozinho que eu carrego. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor sempre. Sempre. Não adianta, gente, vamos fazer o nosso melhor. É o melhor que eu quero para mim, é o melhor que eu tenho que querer para o próximo. Como é que eu tenho que oferecer para mim flores e para outras pessoas espinho? Não, eu acho que tem que ser flores para todos. Sim. Como eu falei, as adversidades, né, Bruno, os estresses diários, eles estão aí. Não, aí é o que a gente está falando aqui, que algumas pessoas podem confundir, é que, por exemplo, a gente está falando, o nosso bate-papo é com Violeta. Porque a vida dela é maravilhosa, né? Porque ela está sorrindo, e não é bem isso. Mas ela faz com que ela tome as decisões diárias, né? E que aquele dia vai ser um dia feliz para ela, apesar de, né? Isso. E eu falo isso porque eu convivo um pouco, quem convive muito com Violeta, o fã-clube dela está aqui. Tá vendo, fã-clube? O fã-clube está aqui. Até o fã-clube, Bruno, viu aí? O fã-clube está aqui. Então, não significa dizer, né, Bruno, que a gente não vai ter as tristezas, que a gente não vai ter as mágoas, as raivas, mas a gente precisa aprender a transmutar isso, a mudar, a girar essa chave, né? Transformar, e não apenas abrir um baúzinho dentro da nossa cabeça e depositando essas mágoas, né? Fazendo um cofrinho. Até porque, como a gente já discutiu tantas vezes, essa realidade é algo que só vai sentir quem passa, né? Então, é algo que eu sempre comparo a quando aquela pessoa que se acostuma com a dor. O ser humano se acostuma com a dor, né? Eu tenho acompanhado jovens com essa questão de automutilação e o nosso corpo ele se adapta até a dor. E aí, muitas vezes, os relacionamentos abusivos são justamente, acabam se acostumando porque é como se a gente segurasse alguma coisa que nos machucasse. Mas é doloroso soltar, né? É doloroso soltar. E aí, quando solta, acontece um processo também, digamos, de uma libertação, né? Mas o medo daquela situação, ela é muito séria, né? Muito forte também, nesse processo de superação do relacionamento, né? Exato. Até porque, como você falou, às vezes a pessoa ela fica presa nesse relacionamento por suas carências, né? Às vezes está presa em algo da sua infância e tenta achar que não consegue, não tem força para sair desse relacionamento e termina, como você disse, nós somos seres adaptáveis, né? E aí a gente se adapta àquela situação, começa a normalizar, né? Achar que é isso mesmo e que não é E fácil sair, né? que não é fácil,
é um processo assim que precisa ser bem discutido ainda mais, né? Mas é justamente o tempo de cada um, né? Como Violeta falou, que teve o tempo, e a diferença, a reviravolta que deu a vida, né? Quando ela se decidiu mudar isso, né? A partir do momento que ela se decide, né? Digamos assim, certamente com muito sofrimento, certamente com muita dor, com muito sacrifício, mas ela dá a volta e decide não permanecer mais no relacionamento, né? E isso é o tempo de cada um, né? Porque quando essa decisão, como vocês já estavam falando, é uma coisa que envolve muitas realidades. E a mulher ela é sempre muito criticada, né? Nesse contexto, principalmente quando o homem adoece, né? Engraçado. Adoece, é a mulher que é criticada, que é ela que tem que cuidar de qualquer jeito, que ela é a esposa, tem que aceitar, né? De qualquer jeito, digamos assim. E a gente sabe que realmente, assim, na prática, é assim que acontece mesmo. Né? Grande parte das mulheres, mesmo com tanto sofrimento, com todo o sofrimento, se abdicam da sua vida para cuidar daquele marido ou ex-marido, né, que tanto fez sofrer, né, abdicam a sua vida. Né? E muitas vezes as pessoas de fora não conseguem compreender, né, o quanto é doloroso isso também. Né? Você cuidar de alguém que só lhe fez sofrer é uma coisa bem dolorosa também, né? Na prática, digamos assim. Exatamente. E aí, Bruno, eu acho que nas pessoas que, como eu disse, essas histórias que a gente conta aqui, elas conectam muito, né, com alguém que está passando por uma situação. Então, muitas das vezes, como você falou, por imposição de determinados fatores, essa mulher ela continua cuidando, né, daquele marido, daquele companheiro. Mas eu acho que isso, como você falou, machuca muito, porque as lembranças vêm à tona o tempo todo, né? E uma das formas que eu, eu acredito para você tornar isso mais leve é o caminho que o Violeta fez, que é o do perdão. É você aprender, né, a liberar toda essa mágoa e realmente perdoar. Não significa dizer que você concordou com o comportamento dele, né? Que a partir do seu perdão tá tudo certo o que ele fez. Não significa isso. Significa que você pode tornar mais leve o seu caminhar ao lado dele. Porque você imagine, como ela já disse, né? A pessoa que estava ao lado lá resolveu ficar, mas a mágoa, a tristeza, a raiva estava ali e tudo fica mais pesado, né? Verdade. É um processo muito bonito, né? Assim, psicologicamente falando, assim, quando a gente acompanha um processo como esse, né, que a gente vê realmente essa dimensão do perdão, né? Eu tenho certeza que a reviravolta foi ainda maior quando você decidiu perdoar, né? Justamente pela força do perdão. E como a gente falava na live, o perdão não é por conta do outro, é por conta de mim mesmo. Né? Eu libero o perdão não por causa do outro, porque muitas vezes o outro nem sabe que eu tenho raiva ou que eu tenho alguma coisa, né? Como eu sempre digo, às vezes a gente tá com raiva e o outro tá lá na praia tomando água de coco, né? E você aí sofrendo, com gastrite nervosa, tomando omeprazol, né? Porque não tá conseguindo lidar. E justamente é o benefício para quem perdoa, né? Nós somos sempre os beneficiados. Exato. E é uma construção diária, isso não é uma coisa assim fácil, rápida, né? É uma construção diária, né, Bruno? Essa questão de você trabalhar o perdão em si, trabalhar essa liberação. É, Acho, acho que Violeta caiu. caiu, deixa eu ver se ela volta. Mas assim, aproveitando o gancho de relacionamentos abusivos, né? É como você falou, às vezes as pessoas, pelas adversidades, terminam se acostumando, se acomodando à situação, normalizam, né? Até cai na questão da crença do merecimento, né? Foi isso que é isso que eu mereço, né, Bruno? Tem algumas mulheres que têm esse Sim. contexto, né? E parte daquela questão de que do não se amar, de você não saber o que é o valor que você tem, né? O valor que E nós aí, temos. e aí entra um processo também da questão da autoestima, né? A mulher que sofre essa violência, né? Esse relacionamento abusivo,
ela tem o autoestima dela muito prejudicado, né? E aí, se a gente vai para uma visão um pouco mais antiga, a visão é que a Desculpe mulher ela aí, é viu, obrigada. pessoal? Seja Que bem-vinda, de volta. a mulher ela é obrigada a permanecer com o marido desse jeito, né? Você não pode se desfazer do seu casamento, independente de como esteja. Né? A gente vê muito na novela de época. Ah, o marido tá fazendo isso, o marido não, mas tem que ficar, é o seu marido. Né? E aí isso prejudica a autoestima da mulher, prejudica a vivência, né? A mulher não se reconhece, a mulher começa a se isolar e isso tem um prejuízo muito grande na vida da mulher, né? Isso, exatamente. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Eu acho que você presencia muitas situações com esse sentido. De que, e não só no relacionamento abusivo, mas de uma forma geral, né? Tem, às vezes, do adoecimento cai muito porque essa mulher, né? E hoje a gente está falando de mulher, aproveitando o mês de março, porque essa mulher, ela não se enxerga, né? Ela não sabe mais o valor, ela foi se perdendo pelo caminho, pelas adversidades, e aí a gente tem as tristezas prolongadas, que aí combinam com as depressões, né? Isso. É. E aí, e tantos outros transtornos, né, que acabam influenciando, né, nesse processo todo, né, mas é justamente assim, uma das coisas mais bonitas nesse processo todo realmente é o perdão, né, o perdão é um benefício, assim, sem igual, né, a gente falar sobre perdão é justamente isso, é o benefício sem igual, justamente por conta da graça que é o perdão, né, da importância do perdão. Exatamente. E que ele muda, a gente fala, né, em neurociência e tudo mais, quando você realmente faz esse exercício do perdão, de liberar, né, mágoa dos sentimentos, tem uma área do cérebro que se ilumina lá, né? E aí se iguala ao poder da oração, né? Hoje o estudo indica de como a oração, de como você se conectar, né? E o perdão é justamente isso, é você voltar a se conectar com você mesmo, né? E você ver o que é seu e o que é do outro. Porque o perdão é justamente isso. Isso aqui não é meu, isso aqui é seu, tome, para você, né? Porque como tem uma frase que diz que você não perdoar é você ficar segurando uma brasa para poder entregar para o outro, né? Mas enquanto você não entrega aquilo para o outro, você está se queimando. E aí, deixa eu ver se tem perguntas aqui. O fã-clube de Violeta tá, Tem um clube, a Joselita. tá, tá aqui tem fã-clube. Alguma pergunta, gente, para a Violeta? Oh, Aproveite, viu? Foi uma história para trazer ela aqui. Deixa eu ver, E que bom que conseguiu. Oi, né? Bruno. E que bom que conseguiu, porque as histórias marcam muito, né? Às vezes é através dessa live que alguém assistiu e se identificou com o seu processo, né? E aí mexe na pessoa e ela começa a pensar nessa questão do perdão, do perdoar. Então é muito importante. Tenho certeza que o seu testemunho, a live, não foi à toa, né? Com certeza alguém que passou por aqui ouviu sua mensagem também. Pode ter certeza, viu? Uhum. Exatamente. E talvez, como eu costumo falar, às vezes a gente está perdido, né, Bruno? Não sabe, aí de repente você ouve uma palavra desse sentido e aí você diz, poxa, eu acho que a saída pode ser por aí, né? De repente é um caminho. Às vezes a gente está perdido mesmo, sem saber o que fazer. Eu vou até contar uma historinha Bom, rapidinha. Então, já com esse tempo todo dele doente, e aí eu estava outro dia na porta, chegou uma pessoa aqui na minha casa e disse, uma senhora, aí disse bem, se eu fosse morar aí, mora sim. Eu posso visitar? Pode. Aí subiu, quando chegou aí, disse assim, ai meu Deus, chorou, se descabelou, aí começou a contar a história de assim,
como a gente se divertiu, como a gente passeou e não sei o quê. Quem estava presente nessa hora tinha um bocado de... Tinha uns irmãos meus aqui. Aí um arregalou assim para o outro e fez bem assim. Na hora de se divertir, ela apareceu e agora 10 anos depois está aparecendo. Aí eu vi que eu estava tratada. Porque se fosse outra situação, aí botava para descer a escada rapidinho. Eu não, aí ela até disse bem assim, a senhora, como a gente passeou, como a gente se divertiu, que ia para beber fora, não sei o quê, e todo mundo olhava assim para a cara do outro, ah, sim. Aí depois aí ela disse, você é filha dele, que cuida tão benzinho, é como tá lindo, bem cuidado, não sei o quê. Eu disse, não, eu sou a esposa dele. A pessoa, a cidadã, começou a tremer, aí desabou no choro. Aí Achou que a senhora ia jogar ela lá de cima. eu acho. Aí a pessoa começou a tremer e disse, eu disse, a senhora quer uma água? Senta aí um pouquinho. Então, minha cunhada mesmo arregalou assim o olho, tipo assim, não acredito não. Eu disse, a gente tem que trabalhar o nosso eu para estar bem. Quem tem que estar bem sou eu agora. Pronto, tratei a pessoa, não tem mais nada a ver. Acho que não tem nada a ver. Não tinha por que eu tratar a pessoa. E ela seguiu, desceu e eu tranquila, permaneci tranquila. Eu gostei do termo que ela usou, Bruno. Eu estava tratada. Ou seja, É muito bom. fica a dica. Se você está terapeutizada, é essa reação que você tem, nada ali abaixo. É muito bom. Gostei também do termo, viu? E justamente, né? Porque é o segredo, né? Porque assim, quem sabe se você não estivesse bem, quem sabe reagisse de uma outra forma, né? Partisse para a violência, para a Exa discussão. Mas quando a exatamente. gente, mas quando a gente está bem, né? Exatamente. Aí podia até vir uma agressão, não tem mais necessidade disso. Se eu estou bem, eu estou bem. Muito bem, parabéns. Parabéns pela resiliência, viu? Parabéns. Um exemplo de resiliência. Exatamente. A diferença de uma pessoa tratada, terapeutizada, né, Bruno? Com certeza, tem que estar tratada, tem que estar bem. Já fica a dica aí, gente. Quem não está terapeutizado, olha, Bruno, Joselita aí, Façam terapia. eu faço terapia. Mas assim, com relação, qual que você acha, Violeta, que foi o seu maior aprendizado com toda essa situação? O meu maior aprendizado em relação ao perdão. Sim, de tudo, essa situação toda. Não, tá valendo a pena tudo, porque é igual novela, cada dia é um capítulo diferente que a gente tem que vai passando, cada dia é um dia diferente. E assim, a gente aprende mais e mais com essas situações, né? Mas no todo foi um aprendizado legal. Um choque, foi um choque, porque de imediato você ir para uma separação e depois ter uma reviravolta de ter que se adequar a uma nova situação e depois você tem que estar bem para terminar tratando a pessoa, né, o ser humano que é ele e a mim também. Exato. E hoje, como mulher, você ainda sente cobranças de que sua vida é aquela situação ou não? Ou isso já passou? Não, não tem cobrança nenhuma, sem cobranças. Sem cobranças. Tudo, Exatamente. tudo kits. E se houver, mas quando eu falo cobrança, não deles, mas de terceiros, né, Bruno? Que a gente sabe que os julgamentos, os terceiros, o quanto isso ainda consegue, digamos assim, mexer, influenciar você. Não, não tem. Assim, no início, a questão foi assim, devido assim, a maioria das pessoas, até pessoas que próximo, clientes dele, que viu, parentes, até parente mesmo.
E aí você vai ficar, a cobrança foi essa, você vai ficar nessa situação que você sofreu o tempo todo e vai continuar. Eu digo, eu vou fazer o quê? Eu peço assim, Deus, o que é que eu faço? E Deus aí, quando a gente tem também um pouco, a religião é muito importante nisso, porque você tem que estar assim, Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, Senhor, eu estou com a batata quente na mão, me ajude, me ajude. Eu faço muito isso, né? Meu Deus, e agora? E aí, quando começaram a cobrar, eu digo, vou deixar as coisas acontecerem. Como vai acontecendo, a gente vai resolvendo. E por aí vai. Tem que aprender a ir resolvendo as situações para ir ficando cada vez melhor, né? Porque não adianta você estar com situação mal resolvidas. Tem que estar bem resolvidas. Então, a fé, ela dá um Ajuda. suporte muito grande. Muito, 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 muito. Eu tenho muitas vezes, muita não. Foi, não sei nem quantas vezes, até porque eu tenho um quadro aqui na entrada da minha casa. Quantas vezes eu me ajoelhei ali diante de Jesus? Eu, Senhor, o que é que eu faço? Nossa Senhora na minha entrada também tem Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe me cubra com seu manto, porque está pesado, está desesperador. Mas eu entrego em tuas mãos, eu confio e confio sempre. E é tanto que aí eu cheguei nas minhas paredes, tem um monte de salmo. Eu escrevi os salmos e aí eu fui colocando na parede, né? Os salmos assim, para você ter força, para você estar sempre com coragem, né? E na minha parede, na minha parede toda tem um bocado de salmo, que aí, quando eu estou agoniada, desesperada, eu, Senhor Jesus, e agora? Aí eu passo por um salmo, eu já vou lá lendo o salmo, e aí você vai acalmando. Você tem que acalmar. Deus é Deus sempre, o tempo todo. Amo, 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 porque ajuda muito a fé, ajuda demais. Isso está, não sei se você concorda, Bruno, isso também está comprovado quanto à fé, e quando a gente fala de fé, a gente está descartando as religiões, a gente está falando da fé, de você ter aquilo em que acreditar, né? Se apoiar, isso também ajuda muito no processo. Você concorda com essa teoria, Bruno? Sim, sim, até o próprio Conselho Federal de Medicina, eles reconhecem a espiritualidade como esse processo de depressão, ansiedade ou dos transtornos que quem tem uma espiritualidade ou uma fé, uma crença, tem uma probabilidade maior de passar por esse processo. Então, de fato, é comprovado, porque a gente recorrer a alguém maior, né, digamos assim, né, a gente tem a recorrer a alguém maior. E realmente a fé ela tem um poder muito grande na nossa vida, né, a espiritualidade, seja ela qual for, né, qual é a religião, mas tem uma força muito importante, seja lá no transtorno, ou seja lá na situação que quem estiver. Inclusive doenças assim mais graves, né, um câncer, outras realidades, a força da fé, né, da oração, e de tantas outras realidades trazem muita força assim de recuperação, né, digamos assim. Exatamente. Ao longo da história, né, digamos assim, da medicina, a espiritualidade ela foi retirada do contexto, ficou só a saúde física e mental, mas não tem como a gente dissociar, né, tudo isso. Eles têm que estar juntos para realmente toda uma saúde plena, ela tem que estar em equilíbrio entre o físico, o mental e o espiritual, não tem como, né? Então, mais uma vez, essa questão da fé, né, da espiritualidade, ela ajuda bastante nesse processo, né? Então, de repente, você que está aí nos ouvindo, né, como é que está esses pilares, né? Está faltando um, então tem que buscar. Tem que buscar. Buscar Deus em primeiro lugar sempre, 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 sempre. O que mais? Acho que está chegando nosso horário. Bruno, quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Senão a gente fica aqui falando a tarde toda. Não, eu só queria só reafirmar também que a Organização Mundial da Saúde define, quando ele pergunta o que é saúde, diz que é o equilíbrio aonde o ser humano encontra o equilíbrio biológico, social, psicológico e espiritual.
né? Então, a gente nunca está plenamente na saúde, né? Se a gente for seguir isso que a OMS diz. Mas é o equilíbrio dessas realidades. Só para reafirmar também a importância da espiritualidade, né? Então, o ser humano é biológico, né? As questões físicas, biológicas, as questões naturais do corpo, da mente, as questões psicológicas, né? Os transtornos, as emoções, os sociais, as nossas convivências e também a nossa dimensão espiritual é muito importante. Então, quero também deixar aqui, mais uma vez, né, agradecer, parabéns pela live, pela discussão do tema. Parabéns, Violeta, por essa resiliência. Né? Eu tenho certeza, mais uma vez, como eu disse, que certamente tanto pessoas que conhecem alguém ou que estão passando por essa realidade, com certeza foram marcadas por essa resiliência, né, por esse exemplo de perdão, né, porque é muito mais fácil a gente reter o perdão. Né? E aí, quando a gente entra numa discussão onde estão falando sobre relacionamento abusivo e superação através do perdão, caramba, né? É uma surra para quem está passando por uma realidade dessa, né? Superou um relacionamento abusivo através do perdão. Olha o tema, né? A força do tema. Né? Então, só parabenizar também, Joselita, pela iniciativa, né? E também parabenizar por esse conteúdo, por essa discussão tão bacana e gostosa assim, de se ouvir, né? Esse exemplo que tantas pessoas precisam também aprender a superar esse relacionamento através do perdão, né? Exatamente. Como é importante, isso até como você falou, né? É um resgate da pessoa, né? A pessoa, ela é resgatada. Porque se ela simplesmente se acomodar, como você falou, a gente se adapta, né? A gente se adapta a tudo, até a dor. A gente se acostuma com a dor. E aí ela vai. Acho que a Violeta quer entrar de novo. Então ela vai, termina ficando. E de repente, como eu falei, às vezes a gente está perdido mesmo na vida, né? E quando alguém chega e diz assim, olha, de repente tem esse caminho aqui, né? Aí a pessoa de repente acende uma luzinha, né? E diz assim, talvez eu consiga ir. Eu quero saber mais sobre isso, né? Quero saber Exatamente. um pouco mais sobre isso. Como foi que ela conseguiu, né? Como é superar pelo perdão, né? Então tudo isso realmente agrega muito. Então parabéns, viu, Violeta, pela resiliência, pela história. Parabéns mesmo. Obrigado, Parabéns, obrigado a você, Joselita. Muito obrigada. Gratidão sempre a todos. E obrigada aí, meu fã-clube, viu? parabéns, Violeta. Amo! Aí, gente, o fã-clube de Violeta, assim, se manifestem o fã-clube. Oh, Então, o que eu queria dizer é agradecer, Violeta, né, por aceitar, né, se expor, dar seu testemunho, como eu disse a você, eu acho que alguém está precisando. Muitas das lives que a gente sempre fez, Bruna, eu não sei se eu falei, mas às vezes é uma pessoa que diz assim, não, o que ele falou, então uma palavra que o Bruno fala, uma palavra que eu falo, uma palavra que Violeta fala, pode despertar em alguém digamos assim, o desejo de mudar, né? De que ela pode sair daquela paralisação, de que ela pode sair daquela inércia que ela está, né? E de que de repente pode ser possível, né? Eu acho que uma palavra, de repente, pode ajudar a pessoa a crer, né? Voltar a realmente ter fé, né? Dizer que não, eu posso buscar, né? Porque eu acredito que se alguém fez, então eu também posso fazer, é possível, né? Então, só agradecer a Violeta por essa exposição, a Bruno, que sempre dá muita contribuição, gratidão, Bruno, por estar aqui, né? Ali o fã-clube de Violeta já é eu, dessa não sei quem é, que é integrante do fã-clube. Dani. Daninha, te amo. Amo vocês todos. Certo? Então, assim, Violeta, eu só espero que Deus continue lhe dando muita sabedoria para conduzir todas essas situações, né? Porque não é somente essa questão, né, de que você ainda está
cuidando, né, do seu marido, mas perpassa outras questões por sua vida, eu sei, então eu só desejo que lhe dê muita sabedoria, né, para conduzir todo esse processo, que Deus lhe abençoe imensamente, e Amém. continue sendo essa pessoa resiliente, né, Bruno, que abençoada e que distribua esse amor condicional, que distribua Cristo, né, na vida, através desse E, amor. tam, e também não deixe de se cuidar, viu? Como você Não? disse que todo mundo precisa de você, mas a senhora também não pode esquecer, Não, eu me porque, cuido. Já já vou para minha porque, atividade física ali. muito bem, porque Uma das um poço que muito dá, se não abastece, ele seca. Não, Então já tem que já se vou ali para cuidar. minha atividade física. Exatamente, foi uma das coisas que eu perguntei a ela. Qual é o seu autocuidado que você tem para poder permanecer firme, né, diante disso tudo? É, Vou lá gastar as energias assim, ruins, aí, queimando lá na bicicleta, na esteira, e aí. tá certíssimo. Muito bem. E um dos hobbies que ela tem para poder ter essa válvula de escape, porque, como eu disse, né, Bruno, os estresses, eles são diários, e a gente tem que ter nossa válvula de escape. Cada um arruma a sua forma, né, como sair. A dela é viajar. Então, se você Ah, viaja muito, muito! Sempre que posso viajar. que você viaje muito. E no mais, gente, muito, muito, muito obrigada, certo? Eu sou só gratidão por vocês estarem aqui, por todo mundo que acompanhou, por todo mundo que vai ouvir essa história ainda, que vai se conectar, que vai dar um passo para a mudança de sair de um relacionamento abusivo, de terminar um relacionamento, ou superar. Porque às vezes a mudança também pode estar, de repente, com a sua mudança, de repente o outro pode mudar, né, Bruno? Tudo é possível. Então, apenas creia, né? E dê o primeiro passo para realizar essa mudança. Mas essa mudança ela tem que ser em você primeiro. Então, gratidão a todos que estão aqui. Estou bastante grata. Bruno, quer falar mais alguma coisa que eu acho que a gente vai. Não, só para mais uma vez parabenizar e mandar um cheiro também para a dona Isabel Rabelo, que está aqui assiduamente assistindo. Parabéns também. E um cheiro, dona Isabel. Até mais, Violeta. Até mais, Beijo Giselita, para viu? todos, beijão Tchau. para todos. Beijo, beijo, Isabel. Um beijo para todos. Gratidão. Que Deus abençoe o nosso resto da nossa semana. Que tudo seja leve na nossa vida. Beijo. Amém. Deus abençoe a Beijo, todos. Tchau, tchau. tchau. Tchau.